Meus amigos, dando sequência à primeira parte dessa nossa sumária exposição de pontos principais, de pontos que chamam a atenção da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, temos o artigo 65, que, tal qual em inúmeros outros pontos da lei, diz uma obviedade absoluta. As condições de habilitação serão definidas no edital. Pergunta-se, precisava disso? Alguém imaginava que as condições de habilitação seriam estabelecidas em algum outro lugar? Alguém imaginava que não precisaria haver habilitação nunca? Quer dizer, aquela insistência nossa na primeira parte em recomendar que o leitor, o intérprete, filtre esta lei e somente se preocupe em fazer aplicar o que tem sentido, o que cria, o que inova no direito, se aplica aqui também. 66. Habilitação visa demonstrar a capacidade do licitante quanto à capacidade jurídica, regularidade fiscal, aquelas mesmas características, aquelas mesmas demonstrações que já constam da Lei 8666. Cada artigo, tal qual na 8666, a seguir, especifica documentos exigíveis conforme a natureza da demonstração. Por exemplo, 67, documentação relativa à qualificação técnico-profissional será restrita a. Significa, eu não posso exigir mais do que está na lei. Posso exigir menos do que está na lei. Será restrita a é a mesma coisa que dizer limitar-se-á a, como na lei de licitações atual. Então, mais que isto não posso exigir. Até tudo isso, quando uma coisa não contrariar a outra, posso exigir, pelo edital. Certidões, atestados, apresentação de profissional credenciado, isso é mais ou menos novo. Indicação de pessoal técnico é mais aberto, abre mais do que na lei atual. Dá trabalho de selecionar o que disso aqui interessa e o que disso aqui não interessa plasmar no edital. Mas ninguém se impressione com o tamanho, porque na fria materialidade das coisas, muito disto irá ficar para trás e não ser utilizado. Ninguém está obrigado a exigir toda essa documentação quando a cabeça do artigo diz: ficará essa documentação restrita a. Menos pode, mais não pode. Até tudo isso pode. Depois o artigo, um monte de incisos, depois um monte de parágrafos. É terrivelmente cansativo esse artigo e artigos com essa técnica. Por exemplo, aqui, 6 incisos e depois seguem 10 parágrafos. E depois do parágrafo 10, seguem... 10 parágrafos? Não, até aqui, até onde coube na tela. 2 incisos, depois parágrafo, até o parágrafo 12. 7 incisos, depois 12 parágrafos, tendo um deles vários incisos. Quer dizer, tudo isso para dizer da habilitação técnico-profissional. É extremamente cansativo isso aqui. A prática vai indicar o que carregar para o edital e o que deixar para lá. O que não interessar para demonstrar que o cidadão sabe fazer aquilo, sabe executar o objeto licitado, deixe-se para trás, deixe-se para lá. A lei não obriga a exigir. Como a lei de licitações também não obriga a exigir. A lei 8666. Aqui adotou a mesma técnica, por enquanto. No 67. 68 já é
regularidade fiscal, social e trabalhista. Mudou um pouco o enunciado, né? E vem aqueles documentos, são 6 incisos, depois alguns parágrafos. Não há grande inovação, existe multiplicação do volume de matéria, não da substância jurídica exigível. Mas, neste caso aqui, vamos ver a redação do caput, da cabeça. Artigo 68, 67. 67 será restrita a, então pode exigir menos, não pode exigir mais do que o artigo 67 admite. Artigo 68. Habilitação social, fiscal e trabalhista são aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Diferente a técnica. Num primeiro momento dá a impressão de que é preciso exigir tudo isso aqui. Aí a gente vê a verificação dos seguintes requisitos. Inscrição no CPF ou no CNPJ. Vai verificar o quê? Satisfação? Que requisito? Que tem, né? Verifica se não é falso. CNPJ falso, CPF falso, se for físico ou jurídico. Inscrição no cadastro de contribuinte estadual, municipal, se houver. Isso aqui é do tempo em que podia o município não ter, antes da lei de responsabilidade fiscal, podia o município não ter cadastro de contribuintes, o ISS, por exemplo. Hoje não existe mais isso. Se não tiver, o município não recebe benefícios, transferências voluntárias da União. Então, está desatualizada, já sai desatualizada essa lei, porque está baseada num dispositivo da Lei 8666, que ficou defasado quando veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não existe isso mais de um município querer ter cadastro de ISS, de cadastro tributário, ou não ter. Ele tem ou tem. Então, já chega ao mundo jurídico desatualizado. Meia 68 é isto. 69 será 69 é aptidão econômica, suficiência econômica, não? E será restrita à apresentação da seguinte documentação. Igual ao 67, que é técnica, esta aqui também. O edital pode exigir até isto tudo. Não precisa exigir tudo. Exige disso, seleciona o que interessa. O que não interessa verificar, só tem valor histórico para o licitante, deixa para lá. Para quê? A tragédia da licitação, repito, é a habilitação. É um sofrimento. Como remédio, volto a fazer a mesma imagem. Como remédio, é um mal, em geral, necessário. O remédio é um veneno para combater um veneno maior, que é a doença. E a habilitação é uma penosa obrigação, uma coisa verdadeiramente horripilante, de trabalhosa, ingrata, cheia de armadilhas e artimanhas que geram recursos bons e recursos ruins, de gente bem intencionada e de gente mal intencionada, que só entra na licitação para criar dificuldade para os outros, para depois vender facilidade. A habilitação serve muito bem para esses. E muito menos para a própria administração saber quem é que está propondo. Então vamos reduzir isto, porque é um assunto bom para quem é esperto, malandro, fraudador, aproveitador de brechas da lei ou das evasivas que a lei permite ao reto caminho. É um terreno pantanoso, é um pântano a habilitação. É uma causa de desconforto muito grande. E não estou advogando a
extinção total da habilitação, porque a gente tem que reconhecer que um pouco de habilitação precisa haver. Noção suficiente de quem é que está propondo, a gente tem que ter. Mas não com tudo isso aqui. Absolutamente desnecessário esse total monte de coisas aqui. Artigo 67 até 71, estou falando. No 67, no 69 é até isto aqui. Até isto aqui. Pode ser menos. E no 70 também copia trechos desatualizados da lei de licitações. A apresentação, a documentação referida nesse capítulo poderá ser apresentada no original por cópia ou quaisquer meios aceitos pela administração. Original, cópia, está tudo em computador. Essa noção de original, de cópia já não vigora mais. O que a comissão ou o agente de contratação, que é o responsável pela licitação, tem que verificar é se no computador dele também está aquele documento ou se foi produzido no fundo de quintal. O documento do computador, que saiu no computador, saiu pela internet, se é verdadeiro, só isso. Porque não se fala mais em original, cópia, é tudo uma coisa só. É o que sai, é o que o computador imprime. O assunto. Pode ser dispensada total ou parcialmente a documentação de habilitação nas contratações para entrega imediata, porque é claro, ninguém vai precisar saber a vida do sujeito se ele vai entregar a mercadoria já. Nas contratações com valores inferiores a 1/4 da limite da dispensa para compras e produtos de desenvolvimento até o valor de R$300 mil. 1/4 disso dispensada a habilitação. Não estamos falando de licitação. É uma licitação sem habilitação. Vejam o inciso 3 do artigo 70. É aí que está. Encerramento da licitação é a partir do artigo 71. Ensina o que fazer, será encaminhado após o encerramento, os recursos, inclusive. O processo será encaminhado à autoridade superior, que poderá, não está obrigada, poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Devolve, olha, o que vocês fizeram aqui está errado, refaçam. Não é eu pego e refaço o trabalho que vocês fizeram. Isso é usurpação de função. Eu devolvo para você refazer porque você fez errado. Revogar a licitação por conveniência e oportunidade, justificada, é claro. Ou então, anular a licitação por ilegalidade insanável. Ou anular ou revogar a partir de certo momento. Se a nulidade está no começo, perdeu tudo. Mas se a nulidade está lá no fim do processo, o que foi feito antes legal pode ser mantido. Eu anulo o que foi feito dali, da ilegalidade, para frente e mando refazer a partir daquele ponto. Não se sacrifica o bom pelo ruim. Não se sacrifica o certo, que está certo, pelo que está errado. A não ser que o que está errado esteja no começo e compromete tudo que vem depois. E pode adjudicar o objeto e homologar a licitação. Manteve o erro de uma parte da lei de licitações, esta nova lei, colocando a adjudicação do objeto antes da homologação do certame. Adjudicar o objeto é atribuir o objeto do certame ao licitante vencedor. Isso eu só faço quando tiver tudo assentado, não couber mais recurso, nem mais manifestação, nem mais nada. Só eventual ação judicial. Enquanto couber alguma coisa, eu não posso adjudicar o objeto. Mas aqui está dizendo, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Nessa ordem. O certo é primeiro homologar. Tudo que vocês fizeram está correto. Por isso, homologo esta licitação. 2. Adjudico o objeto ao vencedor, a empresa tal. 3.
determine a ele que venha assinar o contrato. Nessa ordem. Primeiro homologa, depois adjudica, depois contrata. Não nessa ordem que está aqui. Isto aqui é próprio do pregão. No pregão, o pregoeiro adjudica o objeto. E depois ele mesmo. E depois a autoridade superior. Se não houver recurso, o pregoeiro adjudica o objeto e depois a autoridade superior homologa. Está errado também. Está péssimo. Horrível. Quem devia adjudicar é o pregoeiro, mas depois de homologação. Quem deveria adjudicar, na verdade, vamos retificar. Quem deveria adjudicar o objeto é a autoridade superior. Porque antes de adjudicar, a autoridade superior tem que homologar o certame para informar que está tudo resolvido. Depois, então, tudo resolvido, homologo, aí adjudica o objeto ao vencedor. Essa é a ordem certa. Pregão inverteu, botou a adjudicação na frente de homologação. E essa lei copiou a má ideia da lei do pregão. Péssimo, horrível. Não adianta a gente escrever 10 artigos, a doutrina inteira, cair de pau em cima dessa péssima técnica. Não adianta. Legislador. Não adianta. Quando não quer, o pior cego é o que não quer vir. E o legislador frequentemente é cego completamente. Eu adjudico o objeto e depois percebo que estava errado. O procedimento estava errado. Quem deveria ter ganho é o que ficou em segundo lugar. Mas eu já adjudiquei o objeto. Aí o que eu faço? Não homologo a licitação, desadjudico o objeto. Olha, anulo a adjudicação. Não é para você, viu, meu amigo? Porque você está desclassificado por isso, por aquilo. Ou porque você está inabilitado por isso, por aquilo. Que vexame, desadjudicar. É que nem dar o prêmio errado para alguém, que nem houve num concurso de Miss. O cidadão deu o prêmio para ela estava festejando, toda feliz, botando pau. Aí ele correu lá, olha, desculpe, errei, não é seu não, daqui a coroa, daqui o cetro. É um vexame que demonstra a falta de organização, que seria evitável se primeiro se homologasse, que é o exame do que foi feito e a atestação da legalidade, da correção. Depois que está tudo assentado, é definitivo, o resultado é definitivo, eu adjudico, então, pacificamente o objeto para o vencedor. Não. Andou para trás a lei aqui. Regrediu. Vem depois a contratação direta, a partir do artigo 72. Contratação direta, caso de inexigibilidade ou de dispensa, deverá ser instruído com os seguintes documentos. E, ai, meu Deus. Ai, Jesus. 8 documentos. O que não é óbvio, às vezes é demasiado aqui, mas o artigo 72 manda instruir os processos de contrato direto com tudo isto aqui. Documento de formalização da demanda, de demanda. Quem é que está pedindo? Por que está pedindo? Estimativa da despesa, parecer jurídico e pareceres técnicos que demonstrem o atendimento de outros requisitos. Demonstração de compatibilidade da previsão dos recursos orçamentários com compromisso a ser assumido. O que isso interessa para o contratado, para o licitante? Comprovação de que o licitante, não, para o contratado no caso. Demonstração de compatibilidade da previsão dos recursos. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Se a habilitação está dispensada, como naqueles casos que eu li agora há pouco, não há habilitação nenhuma. Razão de escolha do contratado, justificativa de preço, autorização pela autoridade. Muitas providências são de interesse exclusivo, interno, exclusivo da administração. Mas atenção, hein? Contratos diretos, artigo 72. Só não aplica isso aqui quando não materialmente não couber.
O 73 é de péssima técnica. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro. Erro de quem, hein? Da administração, não é? O outro está propondo. Se ele for fraudador, estiver propondo com um documento falso, tudo bem, não está mais aqui quem falou. Mas geralmente, erro grosseiro não é do licitante, não, ou melhor, do contratado, porque aí não é licitação, é contrato direto. É da administração. O ato que autoriza a contratação, contrato decorrente de fraude, ou dolo, ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado, sem prejuízo de outras sanções. Espera lá, não é bem assim, não. Não é sempre assim. Se o contratado não fraudou, não teve dolo, não induziu a erro grosseiro, ele não tem que responder. Quanto custa, meu amigo? Tanto. Que é isso? A administração pula requisitos, não justifica preço, não informa a razão de escolha daquele fornecedor. Ela, a administração, errou. O contratado vai responder por isso? Responder porque o agente público não cumpriu a sua obrigação? Não tem cabimento. Horrível. Artigo 73. Péssimo. É o moralismo, né? É o moralismo, né? Vamos punir, vamos punir. Todo mundo pune, todo mundo responde pela coisa. Não é bem assim. Você responde pelo seu mal feito. Isso significa dolo. E não por algo de que você não é responsável. Dispensa de licitação. Aquele artigo 24 da Lei de Licitações deu lugar ao 75 desta nova lei. No saldo final, este 75 está melhor que aquele 24. Tem mais ou menos a metade dos incisos daquela família que não para de crescer, das licitações dispensáveis, né? Dispensável de licitação, vejam só, contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos. Não? 2. Para a contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Mas atenção, não é ir comprando 90, 90, 90, 90, 90, 99, 90, ou então 48, 49, 45, 49, 50. Não. É isso dentro do exercício financeiro. Isso vai permitir, tenham certeza, muito menos compra direta com dispensa por valor do que a Lei 8666 permite. Não tem essa restrição ao exercício financeiro. Então, não soltem rojões para comemorar isso, aqueles que querem se valer desses novos limites de dispensa, porque é uma vez só, 2 vezes só. Acabam, 100 mil, acabam em obra, acabam dentro do exercício facilmente, quando dão. E os 50 mil para compras e outros serviços. Depois, está reorganizada a matéria e um pouco abreviada. No fim, é melhor este artigo 75 que o 24 atual da Lei de Licitações, especialmente nos últimos incisos do 24. Mas, basicamente, pouca coisa nova. Coisa reorganizada, sim. Coisa nova, muito pouca, nesse artigo 75. É basicamente a reestruturação daquele artigo 24 atual. Veja, neste momento, são só 16 incisos. O 24 tem 34. Aqui são 16.
alguns grandes, mas... E depois vem alguns parágrafos, né? Parágrafo até o 7º. No fim, acaba sendo um artigo vasto, grande, volumoso. Repito, para mudar de assunto. No conjunto, melhor do que o 24. Melhor esse novo do que o atual. 76 cuida de alienações. Alienação é o despojamento definitivo da titularidade de algum bem, alguma coisa. Alienação de bens tem licitação, exige licitação, a não ser nas exceções. Nesse ponto não mudou muito com relação à Lei 8666, só reorganizou a matéria. Mantém os mesmos erros grosseiros. Alienação, eu dependo de licitação nos seguintes casos, a não ser nos seguintes casos. Depois vem F, alienação gratuita ou onerosa. Alienação não exige licitação nessas hipóteses. Uma delas, alienação onerosa, e outra delas, alienação e concessão de direito real de uso. A péssima técnica da Lei 8666, neste ponto, foi mantida. O legislador quer escrever e não quer, ou porque não sabe, ou porque quer fazer errado. Eu prefiro acreditar que é porque não sabe mesmo, não conhece. Manter os mesmos erros grosseiros de técnica, a incoerência, uma ideia contrariando a que vem. Incisos que contrariam o caput. Não tem sentido. Tem alguma coisa nova como legitimação fundiária. E, claro, esse artigo 75 dividido em alienação de bens móveis e alienação de bens imóveis. E alguns licitáveis e algumas alienações não licitáveis. Existe muita exceção à necessária licitação para alienação. Grande número de hipóteses, não há licitação. Aliena-se, vende-se diretamente, sem haver licitação, em geral porque não faz sentido, porque aquele bem só interessa a uma pessoa. Então não vai licitar ela com ela mesma. Certo? E é um longo artigo, mas é longo, é desanimador você imaginar, mas é enorme o artigo. 76 também. É duro você imaginar, a aplicação dessas leis com artigos muito grandes exigem, como eu disse na primeira parte, que seja ela vista de helicóptero. A pessoa tem que ver o artigo 150 junto com o artigo 20, que aí faz sentido a coisa, aí fecha o sentido da lei. Ele não pode se basear num só, porque depois a lei vai exigir coisa que ele não fez. Então, é preciso ver polos longínquos da lei ao mesmo tempo. E fica muito cansativo examinar tudo isso em conjunto e arriscado de se fazer bobagem. É tanta matéria, é tanta regra, que você fatalmente tem que ir ticando. Já fiz isso, tica na lei. Faz uma cópia e tica. Tica, vai assinalando o ponto cumprido, porque senão fatalmente alguma coisa vai ficar esquecida. É muito difícil trabalhar com uma fonte de direito tão aberta, tão abundante, tão cheia de regra. É regra demais. São pontos que desfavorecem a aplicabilidade da nova lei. É muito difícil, dá muito trabalho. Às vezes, a administração quer alienar, vê o roteiro, muda de ideia, não vou alienar mais. Não vou me arriscar, me embrenhar numa selva dessa. Procedimentos auxiliares.
fez muito bem a lei de juntar num capítulo, numa seção, dentro desse capítulo 10 do título, numa seção 1 dos procedimentos auxiliares. E o artigo 78 reza: são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidos por essa lei. 1. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. O que é registro cadastral? Pergunta-se hoje, ante a Lei 8666. É um sistema de cadastramento de fornecedores que auxilia a administração. Tá bom. Que é pré-qualificação? Pré-qualificação é o ato de verificar anteriormente ao início da licitação condições pré-existentes de habilitação e de capacidade do fornecedor que pensa em entrar na licitação, ingressar no procedimento. Tá bem. Que é sistema de registro de preços? É um sistema auxiliar. Cada um é uma coisa que está num ponto da lei jogado e a gente precisa ver, repetindo a exaustão, panoramicamente tudo para saber o lugar de cada coisa. Fez muito bem essa lei em juntar esses 5 procedimentos e chamá-los de procedimentos auxiliares de licitação. Então, o que é pré-qualificação? É um procedimento auxiliar à licitação, previsto no artigo 78, inciso 2, regido pelo artigo 80 da nova lei. Melhorou muito. Colocou no seu lugar, classificou corretamente, sob o ponto de vista jurídico, esses 5 procedimentos e deu a eles o status de procedimento auxiliar de licitação. Ótimo. Aqui temos um planejador, aqui temos um arquiteto legislativo, aqui temos. Excelente. Não deixa esparso. 80 é o credenciamento, mas complica, fez bem em classificar como procedimento auxiliar. Mas a lei complicou bastante a brincadeira. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação: paralela e não excludente, com seleção a critério de terceiros. Coloca palavras que não precisam existir aqui. Paralela e não excludente. Paralela é aquela que não exclui licitações. Paralelamente correm 2 ou mais de 2 e todos concorrem para um mesmo resultado. Podem ser, eventualmente, contratados os 2, os 3, para fazer a mesma coisa. Cada um fazer uma parte, né? Excludente é quando é exclusivo o objeto para um vencedor. Aquele vencedor exclui os demais concorrentes. Paralela não. Paralela seguem juntos até eventualmente a própria contratação. Pré-qualificação, fez muito bem a lei em disciplinar a pré-qualificação, porque ela era apenas tangenciada, como quem nada quer, na Lei 8666. E aqui está disciplinado com detença. Um artigo que tem 10 parágrafos, com alguns incisos no meio desses parágrafos. Como é um procedimento muito útil e que serve e que é necessário, sempre que a administração queira saber de antemão se o camarada tem isso, tem aquilo outro, é capaz disso, é capaz daquilo, para excluir os que não tiverem, é bom que a lei discipline em ponto pequeno a pré-qualificação. Ponto para a lei. Artigo 80. Depois vem o procedimento de manifestação de interesse. Novidade dessa lei aqui, inspirada
parte em pregão, parte mais na RDC, regime diferenciado de contratação. É um modernismo, é uma modernização da lei. Eu, antes de artigo 81, quem se interessa em participar de um chamamento público para isto aqui, aquilo ali? Para saber, mais ou menos, com que clientela o poder público pode contar? Com quantas pessoas? Qual a natureza, o porte, a respeitabilidade dessas pessoas? Deixa eu ver quantas pessoas se interessam preliminarmente pelo objeto para poder orientar melhor a minha licitação. Ver que tipo de gente é, já não vou exigir coisa que ninguém tenha. Porque eu já estou sabendo que a minha licitação vai fracassar. É uma oitiva preliminar de interessados para informação da administração de como anda o mercado de fornecedores para aquele objeto. Não é para objeto comum, objeto vulgar, banal, não. É para coisa requintada. É para algo novidadeiro, como são os contratos com organizações sociais, né? Vezes mais conhecidos, mas ainda tem grandes interrogações, os contratos com organizações sociais. E esse procedimento de manifestação de interesse serve para aproximar interessados, possíveis interessados, e a administração, que pensa em contratar determinado objeto complexo. Não é comum, não. Não é corriqueiro, não. Registro de preços. Artigo 82 disciplina o registro de preços mais do que o artigo 15. Bem mais especificado, minuciado do que o artigo 15 da Lei Atual de Licitações. Bem mais. Isto me parece bom, porque o registro de preços é um procedimento muito útil para a administração e muitíssimo útil. É como realizar várias licitações de uma vez só. Eu registro o preço até do pó da lua, junto com mais 199 itens, mesmo que eu não precise comprar pó da lua nesse momento. Parece que um dia eu vou precisar, então já deixa registrado. Quando quiser comprar, já peço para o detentor da ata, vencedor daquele item de preço registrado. Então, registro de preços é, tanto quanto a padronização, bastante útil, bastante proveitoso. Um procedimento auxiliar de licitação, muito utilizado e muito proveitoso. E é grande o artigo. É grande. Na verdade não é um só, não. Assim, são 4 ou 5 artigos. E então ficam grandes mesmo, né? Bem maior essa matéria do que a equivalente na lei de licitações atual. O procedimento auxiliar de licitação seguinte é o registro cadastral, é o cadastro de fornecedores. Útil também, importante, mas não para servir de salvo-conduto e de passaporte para tomada de preço. Isso é desprezível perto da utilidade do registro cadastral. Eu tenho fornecedores de serviços, de produtos complexos, serviços especializados, até de obras, cadastrados aqui comigo. Então, cada vez que eu vou licitar um desses serviços, obras, equipamento requintado, eu dispenso quem tiver cadastro nesse ramo
de apresentar os seguintes documentos de habilitação. Ótimo, excelente ideia. Sofre antes, faz uma habilitação anterior, para depois ter um monte de gente, eventualmente um monte de gente, cadastrada, ou seja, apta previamente a contratar aquele objeto, porque o que eu preciso saber dele, já sei, porque consta do registro cadastral, que vale determinado tempo e se renova com a reapresentação de documentos exigidos. O registro cadastral é uma boa ideia da lei de licitações e está melhor aqui do que na lei atual. Nesses procedimentos auxiliares da licitação, esta lei foi feliz. Esta lei ouve-se bem. Entramos agora no título 3 da lei, contratos administrativos. A lei entendeu que até o artigo 88 foi suficiente para ela disciplinar licitações, cuidar de licitações. A partir do artigo 89, o assunto passa a ser contratos administrativos. Licitação é um assunto excitante. Acontece de tudo. É um verdadeiro circo. É uma farra. Menos atualmente do que era no passado, porque invertendo-se as fases, examinando-se primeiro proposta e depois documentação, habilitação, eu reduzo o circo do picadeiro, o circo de cavalinho da licitação, aquela zorra animada, a um só, porque é na habilitação que tudo acontece. E hoje, com a consagração da inversão das fases, reduz-se o palco de surpresas, de aventuras, de esquisitices a um só conjunto de documentos de um só licitante. Às vezes você tem 30 licitantes, né? Imagina o que acontece na documentação de 30 licitantes. Mas se você reduz e resume a análise de habilitação a apenas um, aquele circo que eu mencionei, se reduz imensamente. Então, mesmo assim, a licitação contém, no duelo das propostas, muita emoção, é emocionante. É um torvelinho de emoções. O contrato é a coisa mais gelada, mais fria, mais sem graça que pode existir quando comparado com licitação. A emoção acabou com a licitação. Agora vem o contrato, é só assinar o papel aqui. Tudo que acontecia de curioso, divertido, variado, aconteceu na licitação. O contrato, chegou no contrato, já está tudo resolvido. É só assinar aqui. Assina aí, por favor, assina aqui. Acabou o assunto. Mas, para licitar esse contrato, eu tenho que elaborar o contrato, que vai ser anexo do edital de licitação. Ou então vai ser o contrato de uma compra, de uma contratação direta, né, sem licitação, mas tem que ter regras para eu chegar a esse instrumento. E essas regras estão a partir do artigo 89. Na lei atual é o 54, que começou no 89. Sem modificação, contratos pelas suas cláusulas e preceitos de direito público. E quando o direito público não der conta do recado, chama-se o velho direito civil. O velho direito civil é que nem o diabo. É poderoso não porque é diabo, mas porque é velho. O direito civil é poderoso não porque é direito civil, mas é porque é antigo. Está codificado há mais de 2000 anos em Roma, no direito ocidental. Já passou por tudo, já resolveu todos os problemas e podem ter certeza, resolve todos os problemas. Quando não dá para resolver materialmente, resolve em ação de perdas e danos, indenização. Então, do direito civil, problema nenhum passa. Direito civil é como um velho e bom suicídiozinho. Não existe problema humano nenhum que um velho e bom suicídiozinho
não resolva. Assim é o direito civil. Tão complexo, tão vasto, tão enorme, que dizem que a faculdade de Direito devia ter 20 anos só de Direito Civil. E não 5 anos com 20 matérias. 25 matérias, não. 20 anos só de Direito Civil. Se sobrar tempo, se isso for pouco, aí pode colocar as outras matérias. A importância e a relevância do direito das gentes, o direito natural quase. Direito civil, direito comum. Não há novidade quanto à convocação para conta. Essa matéria é tão desinteressante, é tão árida, tão seca, tão sem graça, que mesmo está todinha em repetição. A parte de contratos desta nova lei está praticamente repetindo a parte de contratos da lei 8666. No começo, pelo menos, é assim. Depois vai mudando algumas coisinhas, como, por exemplo, a duração dos contratos. Importantíssimo. Mudou completamente a política de duração dos contratos da lei 8666 para a lei 14133 de 21. Vejamos uma novidade. Parágrafo 4º do artigo 93. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, prorrogar ou mesmo formalizar, concluir, oficializar o contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEIS, CEIS, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. Tá dando um trabalho para a administração, hein? Será que ela vai cumprir isso tudo sempre? Para prorrogar ou para formalizar contrato, eu vou ter que, além de todo o trabalho que já tenho para formalizar o contrato, também fazer tudo isso? Será? Será que vai colar? Será que vai pegar? Fiscalização vai haver, não há dúvida. O Tribunal de Contas vai cair firme nessa fiscalização. E um contrato prorrogado ou formalizado sem a observância desse parágrafo 4º do artigo 91 poderá vir a ser anulado posteriormente. Então, é um requisito para o qual é bom prestar muita atenção. Está no finzinho, na rabeira do artigo 91. É o último dispositivo do artigo 91. Mas é muito importante a administração não esquecer de ler esse parágrafo 4º e fazer cumprir. Não é uma arte difícil. Dá trabalho. Depois, o artigo 92 faz as vezes do 55 atual. São necessárias em todo contrato as cláusulas que estabeleçam objeto, vinculação edital de legislação aplicável. Só que o 55 vai até o inciso 15, e esse aqui vai até o inciso 19, que tem, e depois tem mais 6 parágrafos. Este artigo de cláusulas necessárias do contrato está mais amplo do que o 55 da Lei 8666, mais difícil de atender, mais trabalhoso e com isso mais arriscado, mais perigoso para a administração de ela esquecer alguma coisa dessas. Dobrou o trabalho. Até aqui a lei está dobrando o trabalho da administração nas contratações. Não do contratado, da administração.
Esta lei racionaliza muito da licitação, tem muita coisa desnecessária, mas tem matéria racional. Mas na parte de contrato, ela abre muito o trabalho a realizar. Especifica, ela torna analítico um trabalho que era mais sintético. Reduz a obrigação da administração a muitos pontos que não existiam na lei. Não existem na Lei 8666. Então, a parte de contrato desta nova lei dá trabalho para a administração. Existem artigos que a gente não faz a menor ideia por que existem. Artigo 93. Quem entender por que existe isso? 93, eu não vou nem ler, não vamos perder tempo. Mas a pessoa cria regra boa e depois começa a imaginar, se acontecer porventura um negocinho assim, então você vai ter que providenciar o seguinte: se dentro disto acontecer alguma coisa assim assado, você vai ter que providenciar adicionalmente mais isso. Fica dando tratos à imaginação, não preocupando-se com um desvio que não é muito provável que aconteça, e enchendo a lei, poluindo a lei de material que, francamente, o bom senso da administração, os princípios gerais de direito resolvem. Na imensa maioria dos casos, não precisa a lei falar tanto. Para, meu amigo, chega. Não precisa de nada disso. É muito falatório para tão pouco interesse. Refiro-me ao artigo 93 da Lei 14.133. O 94 menciona a divulgação no Portal Nacional das Contratações Públicas, PNCP. É outro ainda, hein? Eu tinha falado de CIs e depois CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Agora é outro ainda. É o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos: 20 dias úteis, 10 dias úteis. PNCP, Programa Nacional, Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso aí é uma novidade, né? Não se esqueça, administração, de olhar 94, porque está dizendo aqui que é condição indispensável para a eficácia. Está errado. O legislador não entendeu bem ainda a diferença entre eficácia e validade. Eficaz é o contrato que produz efeito. Se eu contrato, o contratado realiza a obra, o contrato foi eficaz. Mas eu esqueci de publicar no PNCP esse contrato. Então o contrato foi ineficaz? Não. O contrato pode ter sido juridicamente inválido. Até alguém vai falar em nulidade, mas não ineficaz, porque o prédio foi construído, o contrato produziu efeito. O efeito é ilegal? É outra conversa, mas não é eficaz. Copia a mesma imperfeição da Lei 8666, em que o legislador demonstra que não sabe a diferença entre vigência, validade e eficácia. Só podemos lamentar uma lei do tamanho de um bonde cometendo os mesmos erros crassos e primários da lei anterior. Vigência é a qualidade de um ato de estar em vigor. Eficácia é a qualidade de um ato para produzir efeitos. É a capacidade de um ato de produzir efeitos. Validade é a conformidade do ato com a regra de regência. São coisas, institutos jurídicos completamente diferentes um do outro. Não se confunde eficácia, que é a capacidade de produzir efeito, com legalidade. Um revólver é eficácia de tiro.
Mas ele matou uma pessoa e isso é ilegal. Bom, produziu efeito, foi eficaz. Mas o resultado é ilegal. Bom, isso é outro assunto. O 95 repete a mesma papagaiada da lei 8666, que estava escrito certo na origem em 93 e depois foi alterada para ficar errada. Dizia a lei 8666. Essa aqui não, porque já começou errada, já copiou o que está errado na lei 8666. O termo de contrato é obrigatório em certas hipóteses e não em outras, em que pode ser substituído por outros instrumentos, tais quais carta-contrato, nota de empenho, autorização de início. Todos esses são instrumentos de contrato. O termo de contrato é o instrumento padrão. Outros instrumentos simplificados são carta-contrato, nota de empenho e tal. Mas todos eles são instrumentos. É o gênero instrumento e as espécies. Termo, nota de empenho. Diz a lei 14.133, copiando a má técnica da 8666. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo o instrumento de contrato. Lógico, algum instrumento tem que haver, não é? Qualquer, até nota de desempenho. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituir por outro instrumento hábil. Como carta-contrato. O instrumento de contrato é obrigatório aqui e não aqui. Copo é obrigatório para pegar água, a não ser que o líquido não seja água. Porque se não for água, pode ser copo. Qual é a lógica disso? Não quis o legislador, porque não sabe, na verdade ele não sabe, ele está preocupado com outras coisas. E o termo de contrato, que é o contrato padrão, é obrigatório aqui, aqui e aqui. E não é obrigatório aqui, aqui e ali. Hipóteses nas quais poderá ser substituído o termo de contrato, que é o contrato padrão, por outro instrumento de contrato. São esses aqui. Mesma papagaiada da lei 8666. Assunto de quem ouviu cantar o galo e não sabe onde. É nulo. Mesma papagaiada. Parágrafo 2º do artigo 95. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. Então aí, pelo que a gente lê, pode ser contrato verbal, não precisa de instrumento. Alguém já viu estupidez igual? Isso está na lei 8666. Isso aqui foi apenas copiar a porcaria da 8666. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras. Eu compro 10 caixas de água. Esse pode ser verbal. Me vende aí, tá bom? Ok, toma o dinheiro aí. Ok, tá bom? Tá ok? Sem nenhum instrumento de formalização. Como, por exemplo, a nota fiscal de compra, que prova a existência de um contrato de compra e venda. Olhem a técnica da lei. O tempo passa, as décadas passam e o legislador não percebe a má fonte de direito que ele está copiando e perpetuando. Péssimo. Mas não é defeito desta lei. O defeito dela é não corrigir o defeito da 8666. Manter a mesma taropada antitécnica. Das garantias vai ser o último artigo que nós vamos ver nesse bloco. Artigo 96. Na verdade, não é apenas esse. Vamos além um pouquinho. Vamos até o 102, porque são os artigos que enfecham a questão das garantias. 96. A critério da autoridade, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia. A garantia é facultativa. Precisa ser exigida? Não. Mas depois a gente vai ver que não é bem assim na própria lei. Vamos falar da lei 8666, porque a matéria é toda a mesma, escrita de outra maneira. As garantias que a lei 8666 permite exigir, na verdade, são 4. 2 ela permite exigir, exige se quiser, e 2 exige que exija.
Duas são imposições da lei à administração para exigir garantia do licitante e duas são faculdades. Quando eu exijo uma garantia para uma obra, até 10% do valor da obra, posso exigir isso e posso não exigir. Nunca vi um contrato de obra, um edital de obra não exigir, dispensar essa garantia. Mas se ele quiser dispensar, pode. Agora, se nesse contrato ele tem que entregar bens, equipamentos, máquinas à custódia do contratado, ele é obrigado a exigir garantia desses bens. Seguro. Se esses bens, trator, rolada, ribanceria, arrebentar, pegar fogo, for roubado, o seguro cobre. Então ele vai somar ao seu preço o prêmio à seguradora dos bens da administração que ele, contratado, irá administrar. Mas tem que segurar. Depois, garantia de até 1% do valor do estimado da contratação, a administração exige se quiser. E uma garantia adicional, essa é a terceira, e uma garantia adicional para complementar uma outra quando determinada situação na licitação acontece. Isso está extensamente disciplinado aqui, mais do que na Lei 8666, mas a matéria é basicamente essa. Algumas novidades, algumas previsões novas, algumas visões novas das garantias estão consignadas aqui. Por exemplo, artigo 97. O prazo de vigência da apólice de seguro será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, que não está escrito na Lei 8666, mas traduz a lógica, né? Como é que eu vou exigir garantia que garanta por 3 anos quando a obra vai durar 4 e nunca se completa no tempo, né? E deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste. 4 anos está prevista a execução da obra. Eu exijo uma garantia de 5. Se o contrato for prorrogado por mais 2 anos, é obrigatório que o contratado prorrogue a garantia para além do novo prazo prorrogado do contrato. É evidente. Inciso 2 do artigo 97. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas mencionadas. Olha só. Olha só. A seguradora se desobriga se o contratante do seguro não paga o prêmio, às vezes é pagamento mensal, não paga o prêmio do seguro, ela, seguradora, a partir da inadimplência, se desobriga de manter o seguro. Mas ele, contratado, está obrigado a manter o seguro. Agora já se tornou pessoal dele, que nenhuma seguradora vai cobrir, porque ele deixou de merecer a cobertura do seguro porque não pagou a seguradora. Tá bom, problema seu, mas aqui você é responsável. E se você não consertar a coisa que causou, o problema que causou, o dano que infligiu à administração, nós vamos executar isto. É um título executivo extrajudicial. Garantia contratual, que consta do edital e consta do contrato, e sobretudo consta da lei, né? Então, se o cidadão contrata seguro com a seguradora, seguro da obra que ele está construindo para a administração, e não paga a seguradora, reze para não dar zebra nenhuma na execução. Porque a seguradora não vai cobrir e ele vai ter que arcar
além com o prêmio que ele já pagou para a seguradora, vai ter que arcar com o rombo que ele causou para a administração, prejuízo, sem cobertura de seguro. Correta a previsão da lei. Perfeitíssimo. Não mudou até 5% ou até 10% a garantia máxima do valor do contrato. O artigo 99 deu um passo no sentido do direito estrangeiro que admite a performance bond, garantia da performance. O camarada ganhou a licitação, presta garantia de que vai contratar. Resolve não contratar, por algum motivo. Já ganhou, é só passar lá e contratar. Mas ele prestou a garantia de que ia contratar. Excelente negócio para a administração. Ela recebe 100% do que ela não pagou. Porque o seguro cobre a inadimplência do contratado quanto ao objeto do contrato. A administração não pagou nada e vai receber o que pagaria. Só entra dinheiro sem ela despender nada. Excelente negócio para a administração, só que nos Estados Unidos é 100%, aqui até 30%. Não quiseram dar um golpe desse. Que onera o valor da proposta, é claro que onera. E limitaram a 30% essa possibilidade, né? Ia contratar, não contrata, o seguro cobra até 30%. Ou do contrato inteiro, se tiver no começo, não tiver executado nada, ou do que falta executar. Até 30% só. Mas já é mais do que na Lei 8666. Artigo 102 tem algumas regras para seguradoras, algumas regras na relação contratado-seguradora, inéditas na lei. Muita matéria, mas é bom que isso exista, porque regra muito bem este assunto de seguro, que não está bem resolvido até o dia de hoje no Brasil. Esta lei ajuda, auxilia bastante a disciplinar a questão dos seguros entre contratado e administração pública nos contratos administrativos. Ponto favorável a essa lei. Isto se termina no artigo 102. Vamos ver a partir do próximo bloco, a partir do artigo 103. Muito obrigado pela atenção.